Na última aula, nós trabalhamos toda a parte de fonema, também os ditongos, tritongos e hiato. Isso é muito importante, porque a separação silábica diz respeito a ditongo, tritongo e hiato. Para terminar aquela última aula, faltou trabalhar a questão do encontro consonantal e trabalhar os dígrafos. Dentro do encontro consonantal, isso para separação silábica, diz respeito aos encontros de consoantes, quando eu posso separar e quando eu não posso separar. Prato, esse aí nós já sabemos, PR é um encontro consonantal. Eu tenho aqui sublime, BL. Quando nós temos este BL, que é o encontro consonantal inseparável, e quando eu vou ter numa palavra este BL, que eu tenho um prefixo sub, como é o caso de sublocar. Sublocar. Tem um B e o L. Este BL aqui é o encontro consonantal separável, porque aqui eu tenho um prefixo sub mais locar. É diferente de sublime, é diferente de oblativo, é oblíquo. A diferença quando ele é prefixo e quando ele é um encontro consonantal mesmo inseparável. Nós temos grupos de dígrafos consonantais, são os dígrafos NH, RR, SS, LH, CH, o grupo GU e QU, tudo isso aí é dígrafo consonantal. O outro dígrafo que é consonantal, o SC, o XC. Aí eu tenho SC na palavra nascer. Eu não digo nais, eu digo nascer. Este S não conta como som. Então, não tenho aqui encontro consonantal, eu tenho dígrafo, que ele não conta como som. Tenho duas letras que equivalem por um fonema, que é o uso do dígrafo, é isso. Todas essas letrinhas do dígrafo, duas letras, e equivalem por um fonema. Inclusive, na aula passada, eu andei falando sobre o dígrafo, aqui eu só estou mesmo revisando. Falei aqui de dígrafo consonantal, dígrafo vocálico, AM, EM, IM e assim por diante, quando representar um som nasal, que é o caso de samba. Na aula passada, eu fiquei exatamente falando sobre isso. Samba, observem que aqui, este A, M, conta como um fonema, porque eu falo isso aqui, ó, samba. 1, 2, 3, 4, 5 letras e 4 fonemas. Que aí é para diferenciar do ditongo e tritongo nasal. Na última aula nós ficamos nisso. Nós vamos ver a classificação do número de sílabas, né? Quando uma palavra é monossílaba, ou eu posso dizer vocábulos monossílabos. É uma sílaba. Essa preposição de, o artigo o artigo a, ou a preposição a, mim, o ti com i, este TE. Por que eu estou dividindo esses dois grupozinhos aí? Temos monossílabos que eles são átonos. Eles não têm força na língua, eles não têm independência na língua. Tanto é que quando nós temos o assunto de colocação pronominal, são os pronomes átonos. E aí, o que nós temos de pronomes átonos? Nós temos estes daqui, ó, me, te, se, temos o, a, os, as, todos eles são pronomes átonos. Isso aqui é a colocação pronominal. Estes pronomes oblíquos, átonos, eles são monossílabos. Monossílabos átonos, eles precisam de uma outra palavra para se encostar. Por exemplo, eu não o vi. Este O acompanha o verbo vi. E nós temos um monte de monossílabos aí. O eu é um monossílabo, não é um monossílabo, vi é monossílabo tônico. Quando tem estas palavrinhas que elas precisam de outras para se encostar, aí são monossílabos átonos. É diferente, por exemplo, de mim, ti, para ti, de ti, este TI, tônico. Te, ele é átono. Há essa diferença, mas é uma única sílaba. Os monossílabos entram na regra de acentuação gráfica. Mais tarde eles entram. E a partir daí nós temos palavras de sílabas, 2 sílabas. A palavra lua é um hiato. Este U e este A é um hiato. Lua é uma palavra de sílaba. Mas se você pegar a palavra 2 é monossílabo. Este UA é um hiato. Pia, de sílabo. Hiato. Eu tenho aqui um hiato. Mas se eu mudo a pauta, eu trago o A aqui para frente e depois o U virou ditongo. Lua, hiato, pauta, ditongo. É igual aqui, pia, a palavra pai. Pai é um monossílabo. Eu troquei o A, coloquei o A na frente e o I depois. Este I ficou dependente do A. Virou uma semivogal.
trissílaba e assim por diante. Agosto. O A ficou sozinho, a vogal pode ficar sozinha. Quem não pode ficar sozinha? Semivogal e consoante. Polissílaba, palavra translineação, de 4 a mais sílabas. Na palavra translineação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Separação silábica. Eu tenho a palavra caule. Eu peguei e separei assim. Por quê? Ditongo não separa. Desmaiado. Desmaiado. Aí eu tenho ditongo e daqui para cá eu tenho um hiato. Mas a separação silábica é assim. Às vezes a gente leva esse iá. Desmaiado. Mas a separação silábica eu nunca coloco uma semivogal para iniciar uma sílaba. Nunca. A, V, guei. Este guei, o que é isso aqui? É um tritongo. Ditongo e tritongo a gente não separa. Semivogal, vogal, semivogal. Treino, eu tenho um encontro consonatal inseparável. Embuia, I é um dígrafo. Bui, ditongo, e daqui forma um hiato. Embuia, igual a palavra desmaiado. Submarino, sub, tenho aqui um prefixo. A próxima letra deste prefixo é uma consoante, ó. Submarino. Tem uma regrinha. Quando na separação silábica eu tenho um prefixo que terminou numa consoante e a outra palavra é uma consoante, então eu deixo o prefixo no lugarzinho dele. Quando é consoante, como submarino, olha a palavra sublingual. Sublingual. Isso aqui é prefixo sub, que a gente não pode confundir com sublime. Aqui não é prefixo, aqui é encontro consonatal inseparável. Sublinhar. Isto aqui é prefixo e a próxima palavra começou com uma consoante. Agora, se eu tenho um prefixo e a próxima palavra começar com uma vogal, aí eu vou separar o prefixo. Eu tenho a palavra sub mais estimar. Eu escrevo ela assim, ó, subestimar. É vogal. Como é que eu faço a separação silábica? Eu divido o prefixo, ó, subestimar. Perceberam a diferença? Aqui é consoante, então o prefixo fica juntinho. Aqui é vogal. Se é vogal, eu separo o prefixo. Regra. Vamos pegar um prefixo que ele é maior. Inter é um prefixo que ele é dissílabo. Não é como sub, que é um monossílabo. Eu digo inter mais urbano. Fica o quê? Interurbano. Como que eu vou dividir esta palavra? Inter é um prefixo, mas ele é dissílabo. Então, eu vou separar assim. E agora? Este Rzinho aqui eu vou levar para junto da vogal. Fica assim, ó. Urbano. Por que que eu levei o R para junto da vogal? Porque a palavra começou com vogal. Se tivesse começado com uma consoante, não levaria. Palavra que cai muito é transatlântico. Trans é um prefixo. É trans mais atlântico. Começa com vogal. Então, olha só. Transatlântico é uma polissílaba. Se fosse a palavra transtorno, aí eu deixei o prefixo todinho junto. Por que que eu deixei ele todo junto? Porque torno, consoante. É isso a regra de separação silábica. Saber ditongo, tritongo, hiato e saber esta regrinha aqui do prefixo. Saber o que é um encontro consonatal separável e inseparável. Feldespato. Feldes. Por quê? Porque só tem uma vogal, o resto tudo é consoante. Pato. Por que que eu coloquei a palavra ânsia aqui? Olha o grupinho que eu falei para vocês na aula passada. Aquele grupinho ia, ie, io, ua, ue, que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. O que ela pode ser, pessoal? Pode-se ver uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou uma proparoxítona aparente. Só quando tem este acento aqui. Este acento na penúltima sílaba, que mostra ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Mnemônico. Tem o consoante, consoante e vogal, que a separação vai ser na vogal. É uma proparoxítona. Infecção. I, eu tenho um dígrafo. A separação silábica é assim. Fecção. Encontro consonatal separável. Teatro. T é hiato. Hiato separa. Solstício. Uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou eu tenho uma proparoxítona aparente.
Eu já falei para vocês a palavra rádio ouvinte, acho que na aula passada. Eu separo aqui, eu vejo como um hiato seguido de um ditongo, mas tem gramático ou dicionário que a gente encontra desta forma aqui. Ó. Gente, translineação tem a ver com separação silábica? Tem, até tem, mas não é a regra de separação silábica aqui. É quando chega aqui no finalzinho da linha que tem que passar para outra linha. Então, tem regras. Qual é a primeira? Não separa uma palavra de sílaba. Eu tenho a palavra disse, é uma palavra de sílaba. A separação silábica está correta? Tá. Mas para a regra de translineação, ela pede para separar a partir de 3 sílabas, trissílaba. Então, neste caso, a palavra agosto, sim, eu separo. Só que eu não posso deixar uma vogal sozinha. Não posso deixar o A sozinho aqui e levar o gosto para outra linha. O correto é como eu fiz aqui nesta palavra gois e o tó depois. Não posso deixar um A sozinho nem na linha final e nem na linha que se inicia. Lagoa. Não posso deixar o A sozinho também na outra linha. São regras. Tem mais uma. Uso do hífen. Eu tenho a palavra guarda-chuva. Guarda-chuva é uma palavra composta com hífen. E eu tenho a palavra enclítica. Vende-se. Eu tenho um pronome depois do verbo. Ao escrever esta palavra, guarda, e a separação para translinear deu no hífen, é obrigatório repetir o hífen. Somente quando for uma palavra composta ou quando for ênclise. Tem uma palavra vende-se, a mesma coisa. Deu no hífen e aqui, se você não fizer isso no Enem, por exemplo, vai perder ponto? Vai. O Enem olha muito essa questão do hífen ao translinear. Então, essa aqui é a regra de translineação. Nós temos aqui monossílabos tônicos. Por que eu coloquei isso aqui? Toda palavra tem um acento tônico, independente de estar acentuada graficamente ou não. Quando eu tenho aqui a palavra já, é um monossílabo tônico e está acentuado, porque tem uma regrinha para um monossílabo tônico ser acentuado. Você observa que tem aqui, quando eu digo este é, ele é um monossílabo A. Agora, em relação às palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, eu vou usar a partir de 2 sílabas a questão das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quando é só uma sílaba, eu vou trabalhar como um monossílabo. E isso serve lá para as regras de acentuação gráfica. Por exemplo, eu tenho o verbo dar, ele é tônico e ele é um monossílabo terminado em R. Quando eu tenho a palavra xingar, na palavra xingar, eu tenho a partir de 2 sílabas. Xingar. Então, neste caso, a tônica está no gar, xingar. Então, é aquela sílaba que eu falo com mais força. Eu não posso forçar. Quando a tônica está na última sílaba, eu tenho aqui uma oxítona. Vou dar um exemplo aqui da palavra parar, acentuada. Na palavra parar, está onde a sílaba tônica? Na última, está acentuada, é fácil ver que a tônica está na última. Né? Então, quando a última sílaba, oxítona. Vamos adiante. Na palavra cebolinha, o que eu pronuncio com mais força, com mais ênfase? Cebolinha, é o li. Esta sílaba aqui é a última, esta aqui é a penúltima. Estou contando de trás para frente. Última, penúltima. Quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba, eu tenho uma palavra que é uma palavra paroxítona. Oxítona última, paroxítona a penúltima. Na palavra mônica, a sílaba tônica aqui ela é fácil. Por quê? Ela é fácil porque ela está acentuada. Está acentuada aqui na antepenúltima sílaba. Nós temos a última, nós temos a penúltima e nós temos a antepenúltima sílaba, que é a proparoxítona. Acentuada porque toda proparoxítona ela é acentuada. O menor número de palavras que nós temos na nossa língua são as proparoxítonas. Por isso que todas elas são acentuadas. Isso aqui é para a gente já se preparar, que a gente vai ver a questão da acentuação gráfica, que os alunos erram muito isso na hora da redação. E eu vou passar com vocês direitinho aqui. Então, eu estou falando de um acento tônico. Toda palavra tem um acento tônico e algumas palavras têm acento gráfico. Observe que eu peguei a palavra cebolinha. Esta palavra não tem acento gráfico, ela tem acento tônico. É claro que a acentuação gráfica nasceu para diferenciar as oxítonas das paroxítonas, das proparoxítonas. Uma regra nasceu para diferenciar da outra. A gramática ela é muito bem elaborada, ela é muito bem pensada. Hoje o nosso propósito aqui é ver mesmo a diferença de um monossílabo
monossílabo. Por que eu trouxe monossílabos tônicos? Porque os monossílabos tônicos vão entrar na regra de acentuação gráfica. Quando eu tenho uma só sílaba, eu trato com um monossílabo. Por que que a palavra pé é acentuada? Porque é um monossílabo tônico terminado em E. Todo monossílabo tônico terminado em E é acentuado. Quando é uma palavra, dentro da regra de acentuação gráfica, eu trabalho como monossílabo. A partir das palavras de sílabas, eu vou começar a trabalhar ali com oxítonas, paroxítonas e depois proparoxítonas. A nossa acentuação tônica vai até a proparoxítona, até a antepenúltima sílaba. Ainda para terminar esta parte, nós temos palavras, vocábulos, que são risotônicos, a tônica está na raiz, ou arrisotônicos. Na palavra risotônico, risa vem de raiz. Olha só, escrevo. O radical, na língua portuguesa, nós tratamos muito por radical, porque a raiz é a palavra de origem, é o primeiro vocábulo. A partir de então, a gente vê na palavra o radical. É claro que na palavra escrevo, calhou do radical ser a mesma raiz, lá da palavra de origem. Quando eu tenho, por exemplo, o verbo escrever, se eu tirar o que marca a conjugação, o que é que marca a conjugação? ER, que é o infinitivo. Eu tenho ER, AR e IR. Se eu tirar, o que sobra é radical. Aqui este verbo ele está conjugado. Escrevo. Onde a tônica está? Está na raiz do radical. Então, o vocábulo risotônico. Escreves, está na raiz. Risotônico. Escreva, está na raiz. Agora é diferente aqui. Observe que o verbo conjugado no pretérito, eu digo assim, eu escrevi, está bem aqui. Pega o I, já sai do radical, porque o radical, ele vem até o V, mas é eu escrevi, tu escreveste. Então, quando a sílaba tônica fica fora do radical, da raiz, este vocábulo é chamado de arrisotônico, fora da raiz. Escreverá, está bem aqui, ó, a tônica. Escrevendo, está aqui. Então, eu tenho aqui um vocábulo que ele é arrisotônico. Risotônico, raiz. Arrisotônico, fora da raiz.